A Argentina, qual é o cenário hoje na Argentina? Um cenário terrível para esse fascista que chama de libertário, que chama de liberal e que é, na verdade, um fascistão que vendeu a ilusão para os argentinos de que ele ia salvar o país. A situação dele é terrível. Por que, Thiago? Ele perde a eleição agora, domingo passado, e se encaminha agora toda a expectativa de que ele vai ser derrotado na eleição de 26 de outubro, que é a eleição nacional. A eleição de domingo foi estadual, na província de Buenos Aires, a eleição mais importante fora da eleição nacional para a eleição de parlamentares provinciais. Ele perde com a diferença de 13 pontos, quase 14 pontos. E agora, dia 26, tem a eleição para deputados e senadores, né, de Câmara Federal. O que estão prevendo, Tiago? Que ele vai levar outra lavada. Enquanto isso, agora, depois dessa derrota, tu tens uma insegurança total em relação à capacidade do cara continuar governando. Ele foi abandonado pelos jornalões, Tiago. Nación e Clarim abandonaram o cara. Largaram o As cara, né? manchetes são todas depreciando o governo e mostrando que ele é um cara sem articulação. A irmã dele, a Karina, que recebia propina por denúncia de um cara de dentro do governo, a irmã dele é um fantasma do lado do Milei, porque é a secretária dele dentro da Casa Rosada e ele não tem como se desfazer da irmã. Então, ele não se desfaz da irmã, não pode mandar embora, e a irmã é um problema do lado dele, por quê? Porque estão aumentando as denúncias em relação a tudo que ela fez, desde as criptomoedas e agora a questão da propina. Aquela questão da criptomoeda, Tiago, cresceu, aumentou a investigação dentro do Congresso e vai evoluir ao ponto de chegar a incriminar o Milei e a irmã dele, a estrutura toda que estava envolvida nessa picaretagem dessa moeda. Então a situação na Argentina é assim assustadora para a extrema direita, para a nossa felicidade, Tiago. E o ponto mais importante de tudo isso, a volta do peronismo. Alguém, Tiago, vai nos dizer assim, mas Moisés, que história é essa de peronismo? Eu queria morar na Argentina para ser peronista, com as amplas possibilidades que isso representa, Tiago. Então, o peronismo provou que está vivo. Tem agora um líder que é o governador da província, né? Axel Kicillof, que é um cara Love. que jovem, ele é muito jovem em relação, porque hoje um cara de 50 anos é jovem, né? Então ele é um cara Sim. jovem. Ele, claro que tem uma disputa de poder interno dentro do peronismo com a Cristina, mas ele está muito forte. Então tu tem a perspectiva de reorganização da esquerda. Isso é o que está acontecendo na Argentina, Thiago. Ô Moisés, você diria hoje que o Kicillof é o mais forte candidato para ser o próximo presidente da Argentina? Ele é o grande nome do peronismo, né? Sim, Porque a Cristina foi condenada, está sim. fragilizada politicamente, as pesquisas mostram que ela não tem mais a relevância que já teve. Claro que permanentemente há grupos no entorno do apartamento dela, né, com gente batendo tambor e cantando e tal. Quer dizer, ela é uma figura ainda venerada na Argentina, mas não é mais uma figura de massa como já foi. Então, Uhum. quem é o cara? É o Kitilov, esse aí, que é o vamos dizer, o peronista em ascensão dentro dessa estrutura que tu pode chamar é peronismo, é cristinerismo. Ele é um cristinerista porque ele cresce no período do Kirchner junto com a Cristina, esse governador. E ele está há 6 anos no poder, Thiago, ele foi reeleito. Então, Uhum. ele é o cara que se apresenta agora como candidato nas próximas eleições. Dizer, bueno, mas está longe. Mas é o que está dado hoje. Então, se na eleição de 26 de outubro o peronismo der uma lavada no Milei, começa o fim do governo e se antecipa, Tiago, o que vai acontecer na próxima eleição presidencial.
É. Bom, de alguma maneira é um resgate também de um espaço que sobrevive hoje como posto avançado dos interesses estadunidenses, né? Hoje o Milei é a grande esperança de ter o seu posto avançado por parte do Trump, embora está conseguindo também recondicionar isso com outros processos eleitorais, a gente viu na Bolívia e tal, mas o Milei é o grande cachorrinho do Trump, né? Então, ele saindo de cena logo mais e não conseguindo fazer um sucessor ou reeleição, eu acho que também vota, né, pela coisa que tem pego domesticamente o Brasil, e a gente pode estender para uma lógica de continente, que é a questão de soberania também, né, Moisés? Dessa lógica anticolonial aí da relação com o próprio Trump, mais do que com o governo estadunidense de maneira ampla, né? Uma coisa, Thiago, que as pessoas falam, como ele perdeu a eleição? Perdeu a eleição não é só por causa dos escândalos. A propina da irmã dele, que ganhava propina de fornecedores de medicamentos para pessoas com deficiências, eles exploravam até essa área, né, com propina. Dizer, bueno, esse é o problema. Não, o problema é que a Argentina, ao contrário do que dizem os liberais no Brasil, a Argentina está muito mal, né? A inflação não caiu como eles queriam, a inflação está em torno de 2% ao mês lá, não é uma inflação baixa, né? É baixa em relação ao E desemprego. que era uma das cartas na manga dele, inclusive, né? Era um dos argumentos dele. Ele não É. conseguiu. Mesmo que isso seja resultado, Tiago, da recessão, né? Baixo consumo, baixa produção, país quase parado, a economia não cresce. Então, o conjunto todo é corrupção, né? E as pessoas se dando conta de que o país não entra em recuperação, que ele não consegue botar o país em recuperação. Então, a situação da Argentina é um fracasso desse projeto ilusório desse cara que vendeu para os argentinos, como o Bolsonaro vendeu aqui, né, em 2018, que ele ia resolver os problemas de todo mundo. E aí, Uhum. Thiago, interessante, falou dos Estados Unidos. Hoje eu estava vendo na capa dos jornais lá, chegaram acho que essa noite, as primeiras levas de deportar argentinos dos Estados Unidos. E aí até me surpreendi, eu digo, mano, mas não teve não. Eles estão começando a chegar. E aí qual é a queixa? E é a mesma aqui dos brasileiros, aqui, os bolsonaristas que são expulsos dos Estados Unidos. Mas eu não fiz nada, eu fui lá para ter um sonho, Uhum. porque não sei o quê, eu não sou bandido, aquela coisa que eles dizem. Então tem matéria na capa dos jornais com fotos dos argentinos deportados e mesmo com essa relação, como tu diz, dessa relação muito próxima do Milei com o Trump, ele não popa ninguém, ele está mandando os argentinos de volta para a Argentina. Bom, cada um é responsável por aquilo que cativa, né?